Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Felipe, de História. Ah, Espero que todo mundo esteja bem, porque nós estamos enfrentando uma fase muito difícil ainda. E é isso que eu desejo aí para todos vocês, tá? Se cuidem muito. Bom, nós vamos dar início aqui a mais uma videoaula de História, tá? Da terceira série do ensino médio, né? Vamos lá, vamos ver aqui na tela o que nós vamos falar hoje, ó. Primeiro slide, acompanha comigo. Ascensão do nazismo. Olha, isso é um assunto, gente, muito importante para a gente entender, né? Porque o nazismo, ele foi um grande movimento do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, antes, né, e durante. E por que eu falo que ele foi grande? Né? Porque ele foi gigantesco ali, né, na Alemanha. Dominou populações ali da Europa e se espalhou para o mundo também. Até hoje nós temos grandes problemas com a ideologia nazista, né, que nos afasta cada vez mais aí da união dos povos e segrega a gente, né, por causa das diferenças, tanto sociais quanto raciais, étnicas, né, perdão, e várias outras coisas que nós precisamos entender, né, até para criticar e combater, tá bom? Vamos para o próximo slide aqui, nós vamos ver aqui o que foi, né, como que se desenvolveu esse movimento aí na Europa. Mas para entender isso, nós precisamos entender um pouco o Tratado de Versalhes, né? Vocês lembram que foi aquele tratado, o Tratado de Versalhes, foi o tratado proposto ali, né, pela Europa, pelas forças da Europa, imposto à Alemanha, né, na verdade, porque a Alemanha tinha causado muitos danos na Primeira Guerra Mundial, né? Eles quiseram ali praticar o imperialismo no quintal de todo mundo ali, né? Na casa de todo mundo, dos pais do imperialismo ali, né? Que é a Inglaterra, a França, né? A Espanha, enfim, todos os países ali velhos de guerra aí no imperialismo, né? E eles causaram a baguncinha ali, tentaram dominar as outras nações ali, causaram uma baguncinha ali junto com o Império Austro-Húngaro, né? E a Itália também, que a gente já viu, né? Que apesar de ter mudado de lado na Primeira Guerra, iniciou a sua batalha contra, né, o pessoal ali da Inglaterra e da França, né? Então, olha só que interessante, né? Tudo isso estava acontecendo. A Primeira Guerra aconteceu, a gente já viu nas outras videoaulas, e houve o Tratado de Versalhes, né? A Alemanha perdeu a guerra, o Império Alemão perdeu a guerra, foi dissolvido, e agora tem que pagar a conta aí pra gente, né? E muitas foram somas enormes, né, que eles tiveram que pagar em dinheiro, por exemplo, para a Europa, né? Para a Inglaterra, para a França, principalmente, que eles tomaram várias colônias deles, vários territórios, perdão. E inclusive essas somas foram tão altas que algumas, né, foram pagas somente agora, depois dos anos 2000. E tanto de dinheiro que a Alemanha teve que pagar, porque teve a Segunda Guerra também, né? Então é muita coisa, né, gente? Aconteceu esse tratado. E aí, Alemanha, agora vocês vão ficar sem exército, vocês vão me pagar somas exorbitantes de dinheiro, né? E não vão poder mais ter uma certa autonomia aqui na Europa. Nós vamos vigiar vocês. Esse foi o Tratado de Versalhes, tá? Então, a partir disso, acabou, né, o Império Alemão, aí eles instalaram uma república ali na Alemanha, né, que era a República de Weimar, que durou de 1919 a 33. 33, quando o Hitler sobe lá no poder, acaba a República de Weimar, né? Mas antes tinha essa república aqui, instaurada na Alemanha. Uma república de políticas liberais, né? Um certo tipo de democracia, até mais mal reproduzido ali, né? Que abriu espaço para as ideologias, né, do nazismo, principalmente, fervilharem ali e inflamarem a população, né? A verdade é que também eles não tinham um projeto ali de desenvolvimento para a Alemanha, os outros europeus, né, que impuseram o Tratado de Versalhes também, né? E aí foi se cultivando um sentimento de revanchismo ali, né, por causa das imposições. Mas vamos entender como que foi a República de Weimar. Ela era recheada de crises generalizadas, olha.
crise econômica por causa das reparações de guerra que eu falei do Tratado de Versalhes. A Alemanha tinha que pagar altas somas para a Europa. Né? Social, desemprego aumentou muito por causa disso. A Alemanha ficou bem debilitada depois da guerra também. Foram eles que causaram o problema, mas ficaram bem debilitados depois. Desemprego era imperava na República de Weimar, né? Política, né? Tinha instabilidade de projetos, né? Com uma elite temerária do comunismo, o pessoal tinha muito medo ainda do comunismo também, né? Porque eles viram que estava avançando ali na União Soviética, né? E chegando mais próximo da Europa, então eles tinham muito medo disso, a elite, não queriam comunismo ali. E o contexto cultural, né, é que a gente vivia ali numa efervescência de vanguardas, né, vanguardas artísticas, né, pintura, escultura, cinema principalmente, né, que foi muito explorado pelo Império Alemão também, pelo Terceiro Reich lá do Hitler. E tudo isso, né, gerou um sentimento de insatisfação pessoal e coletiva. Né. O cidadão estava já o cidadão alemão estava muito cansado de sofrer ali, né? Já sofreu com a guerra, com a Primeira Guerra, e sofria ali com o pós-guerra também, que deixou o país destruído, né? E aconteceu a erosão das instituições democráticas, né? A democracia foi acabando ali na República de Weimar, né? A bagunça estava se instaurando ali, a crise política estava efervescendo ali, né? E o nazismo tentando se sobressair com o seu extremismo. Né? Que o extremismo, já que as coisas estavam tão ruins, a população começou a ficar extremista, né? Começou a aceitar qualquer solução maluca para tirar eles daquela pobreza, daquela miséria, né? Daquele desemprego. Então, foi aí que o nazismo tomou forma. Vamos continuar aqui no próximo slide. Acompanhe comigo, ó, por favor. Vamos falar um pouco de cinema e o expressionismo alemão. Foi um movimento, né, criado no século XX, na Alemanha, que inspirou, né, várias correntes artísticas, aí, né, pintura, escultura, cinema principalmente. Né, o cinema foi muito explorado aí na questão do expressionismo alemão. Vocês podem ver aqui esse filme, né, O Anjo Azul, do Josef von Sternberg, que tinha a Marlene Dietrich, né, que era padrão de beleza na época também, né, que fez alguns filmes ali para o regime alemão. Né? Um deles foi esse, O Anjo Azul. Tá? Então, outro tipo de cinema também, uma nova vanguarda, um novo jeito de fazer cinema, próprio dos alemães ali, que explora muito também a questão da beleza ariana, né? Beleza alemã, né? Que eles consideram ariana, né? Naquele tempo, porque o nazismo tem muito a ver com um etnocentrismo alemão também, a etnia no centro de tudo, comandando tudo. O nazismo é muito racista também, né? E também exaltando a tecnologia que a Alemanha estava construindo ali, né? Principalmente bélica, que a gente vai ver aqui no próximo slide. Vamos para o próximo slide, ó. Lembrem-se, né? Tinha recheado, o expressionismo alemão era recheado de angústia, medo, solidão, opressão, né? Porque eles cultivavam esse sentimento ali por causa do Tratado de Tordesilhas, né? Da perda da guerra. Então eles estavam ali amargurados, né? Cultivando o ressentimento. E aí expressava isso também através do cinema. Olha esse filme aqui, o Metrópolis, do Fritz Lang, de 1927. Né? Expressou bastante esse sentimento aí de revolta. Né? E também mostra uma sociedade verticalizada, operários sendo semelhantes a um rebanho robotizado, impessoal, em cárcere. Né? Então mostra toda a realidade dura que eles estavam vivendo ali na Alemanha. Né? Esse sentimento aí de revanchismo. Tem também a questão do neurótico, do controle exercido pelo tempo, intenso ritmo ditado pela maquinofatura também. Né? Então sempre ali com uma figura neurótica no controle, né, do poder, e máquinas, né? Intenso ritmo ditado pela maquinofatura. As máquinas estavam adentrando ali a Alemanha, né? A tecnologia também estava efervescendo no mundo, ele estava borbulhando no mundo, né? Hoje o que a gente tem que lembrar que veio dessa época também, né? Do final do século XIX, do início do XX, onde as coisas aumentaram de maneira absurda,
tecnologicamente, né? O século XIX, o final do XIX e o XX, né, formam um grande marco para a tecnologia, a tecnologia que a gente tem mais hoje, né, que tem conhecimento, tem contato, né, mais hoje, né, as máquinas, né, os sinais de satélite, né, os radares, enfim, muita coisa mudou, né, do século XX para cá. E o expressionismo alemão, o cinema, né, com esse filme Metrópolis, por exemplo, expressava muito isso, esse aumento da tecnologia, e fazia várias críticas sociais ali à dinâmica de governo da República de Weimar em relação à sociedade, tá? Vamos para o próximo slide, entender um pouquinho melhor isso aqui. Vamos lá, ó. Nós temos aqui o próximo slide, que vamos falar um pouco de Adolf Hitler, né? O pai aí do nazismo, né? O criador da ideologia nazista, né? O Adolf Hitler, né? De cabo desempregado à liderança partidária. Lembrando, gente, que o Adolf Hitler ele lutou na Primeira Guerra Mundial, como eu falei lá para vocês, ele lutou numa frente, e o J.R.R. Tolkien, escritor do Senhor dos Anéis, lutou na outra, pela Inglaterra, né? Então o Hitler era um cabo ali que ficou sem emprego, acabou a guerra, né? Também ele pintava uns quadros, mas uns quadros muito esquisitos, né, no mínimo para se dizer, e ele era um sujeito ali, digamos assim, fracassado, né, nas questões que ele buscava, que ele almejava, né? Não conseguia ser artista, não conseguia se desenvolver na carreira militar, enfim, né? E ele chegou a ser ditador, né? Um sujeito tão inexpressivo, né, conseguiu inflamar a população e subir ao poder, tá? Mas vamos entender um pouquinho aqui o pensamento racial, né, do nazismo, né, que o Hitler criou. Então, ele tinha aqui uma ideia, né, de fazer uma raça pura, né, uma raça que seja misturada de certa forma, né, com a genética ariana, né, que ele acreditava fazer parte, né, da genética de povo alemão, né, loiro, de olho azul, bem branco, enfim, os arianos, né, mais a cultura germânica, né, que era dos povos originários ali, os germanos, né, os bárbaros, ali, chamados bárbaros ali da época, né, que tinham culturas parecidas muito com os vikings, inclusive, tem muita cultura nórdica ali no meio também, então tem muita coisa. Então ele queria resgatar isso, uma raça pura, uma etnia pura, né, que eram os arianos, né, que eles chamavam de arianos, e juntado, acoplado isso à cultura germânica, né, com as cosmogonias nórdicas também, enfim, era uma verdadeira salada, tá? E aí a gente tem aqui no quadrinho amarelo. Vamos entender isso aqui agora. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Era o nome do partido nazista, tá? O que caracterizava esse partido nazista? Ultranacionalismo, né? Apoio à ditadura, ele é totalmente ditatorial, populista também, né? Inflamava ali as massas, manipulava as massas com seu populismo, revolucionário intolerante, né? Aquele revolucionário que não tolera nada, radical, e intervencionismo, né? Eles eram muito intervencionistas, eles centralizavam o poder e interviam em tudo ali praticamente, né? Então era um partido bem intolerante, né, à democracia e às políticas públicas. E veja bem, gente, eu vou explicar isso aqui para vocês para que fique bem claro, tá? Nazismo, para quem tenha alguma dúvida aí, alguma questão, isso nem é discutido na academia, mas eu vou falar para vocês, pode ser alguém que tenha essa bobagem aí na cabeça, tá? Nazismo não é de esquerda. Ele tem um nome aqui socialista, né, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mas sejamos um pouco mais evoluídos que isso, entendamos a real questão. Não é porque tem um nome no movimento, no partido, na sigla do partido, que ele segue as ideologias socialistas. A gente pode ver vários partidos aqui no Brasil que tem social-democracia no nome e não são nem um pouco alinhados a esse tipo de pensamento. Inclusive, o Hitler pregava ódio ao comunismo, que
pregou inclusive na sua obra de vida, o Mein Kampf. Perseguiu vários comunistas, matou vários comunistas, tentou tomar a União Soviética futuramente, né, acabar com o comunismo ali na sua raiz. Então, o partido, gente, não era de esquerda, tá? O nazismo, perdão, não era de esquerda, né? Nem era socialista, tá? Ele só carregava o nome, se apropriou do nome, né, que o socialismo estava em alta ali na Europa, né? Então, o nazismo se enfiou ali num partido socialista, né? Dominou o negócio e vendeu a ideologia nazista para o mundo, né? Nada de socialismo, nada de esquerda, né? Pelo contrário, né? Matavam, né, os comunistas e expulsavam eles da Alemanha. Não queriam comunismo de jeito nenhum, porque não era interessante para a própria dinâmica do nazismo, né? Se você pensar um pouco melhor, né, refletir sobre isso, você vai ver que o comunismo não é interessante para a dinâmica do regime nazista. E nós vamos compreender isso melhor aqui nas próximas videoaulas, tá bom? Vamos aqui para o próximo slide, pessoal, para vocês verem aqui, né, conhecerem. Essa aqui é a obra do Hitler, tá? O Mein Kampf, Minha Luta, traduzido. E esse livro, gente, só para contextualizar para vocês, ele resume, tá, toda ou praticamente boa parte dela da ideologia nazista, tá, que o Hitler criou. Ele escreveu isso aqui quando ele estava preso em cárcere também, né? Eu já li alguns trechos desse livro. É um livro, inclusive, bem questionável em relação a jeito de escrever, forma de passar o conhecimento, tá? O Hitler é bem confuso nessa questão. Não é um livro que eu indico, tá? Por falar dessa questão nazista, né, exacerbadamente, né? Eu indico assim se você quiser conhecer alguma coisa, como eu fui estudar, né, para criticar inclusive, né, o regime nazista, mas eu não recomendo de forma alguma você ler isso por prazer, tá? Porque é um livro sofrido, né, em relação a essas coisas, né, a ideologia nazista, as questões, né, de preconceito racial, racismo, né, eugenia, né? Então tem várias coisas bem pesadas ali que o Hitler conta, né, descreve, explica, né? Esse livro é uma idealização do que ele quer, do que ele tentou fazer na Europa, né, do que ele queria fazer na Europa, né? Mas não conseguiu, ainda bem, né? Mas infelizmente ainda deixou resquícios aí do pensamento que nos atrapalham até hoje, inclusive aqui no Brasil, tá? Vamos para o próximo slide. A gente viu um pouquinho aqui do Mein Kampf. Agora nós vamos para as nossas atividades, tá? Vamos entender aqui um pouco mais, exercitar um pouco mais o nosso cérebro, tá? A aula foi mais breve, porque a gente só está dando uma introdução aí no assunto, né, na ascensão do nazismo. E agora vamos realizar aqui as atividades, tá? Acompanha comigo, eu vou ler para vocês. Quadro amarelo. Com base no nosso conteúdo, reflita e responda as seguintes questões. O que foi o Tratado de Versalhes? 1. Questão 1. O que foi o Tratado de Versalhes? Nós falamos bastante aqui. 2. Por que ele, Tratado de Versalhes, contribuiu significativamente para a ascensão do nazismo na Alemanha? A gente falou bastante do Tratado de Versalhes. Tem até um slide, né, tratando bastante disso, que a gente explicou, que eu expliquei para vocês. Então, por favor, realizem aí essa atividade, né, com criatividade, né, pesquisem aqui no material ou em outros lugares e vocês vão poder responder essas duas questões aí tranquilamente, tá bom? Que, olha só, obrigado, gente, muito obrigado. A videoaula, ela terminou, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que, por favor, fiquem em casa, tá? Se precisar sair, sigam todos os protocolos sanitários, máscara, álcool em gel, tá? E é isso. Por favor, me entreguem essa atividade daqui a 15 dias pelo Google Classroom, que é o sistema que a escola está adotando, tá bom? Mas não deixe de entregar. Se não conseguir por lá, me entregue por qualquer lugar, por favor. É importante que você entregue essa atividade, que é o conhecimento que está
em jogo aqui, tá bom? Por favor, faça a atividade, me entregue daqui a 15 dias, tá? E por favor também, não fique com dúvida, tá? Se tiver alguma dúvida, qualquer que seja, me chame no WhatsApp, Instagram, aqui no YouTube, Google Classroom, Facebook, tá? Ligação, e-mail, dê um jeito de me contatar, mas não fique com dúvida, tá? Um grande abraço, bons estudos e se cuidem.